Olá! Você sabia que a relação entre homens e animais vai muito além de apenas ter um companheiro em casa? Hoje, o carinho dos pets foi adaptado para as chamadas terapias assistidas por animais, chamadas de TAA. Elas ajudam na recuperação e na cura de doenças físicas e mentais. Esse tipo de tratamento surgiu no Brasil em 1955, quando cães e gatos foram usados para tratar pacientes com transtornos psicológicos. Para falar um pouco mais sobre o assunto, o Papo.com de hoje recebe a fisioterapeuta Silvana Blaskov, que trabalha há mais de 30 anos na área de neuropediatria. Olá, Silvana, muito obrigada por estar aqui hoje. Olá, muito obrigada, eu que agradeço o convite. Como que funciona a parte da fisioterapia em relação ao TAA? A fisioterapia dispõe de vários recursos terapêuticos e estratégias de atendimento aos seus pacientes. E entre os recursos disponíveis se encontra a terapia assistida por animais. E existe algum processo que o paciente precisa passar até chegar ao direcionamento do tratamento? Em geral, o paciente que vem para esse tipo de terapia é um paciente que vem com um diagnóstico neurológico na maioria dos casos. Esse é um paciente, em geral, crônico, que passa por atendimento por tempo prolongado e ao longo dessa trajetória terapêutica, ele entra em contato com alguns recursos da área que podem se tornar bastante motivadores para que ele dê continuidade ao seu tratamento. Nesse momento, ele busca recursos como a terapia assistida por animais. Normalmente vem por indicação de pessoas que passaram pela experiência, que acharam positiva e que orientam o paciente a procurar, ou a sua família, a procurar esse tipo de atendimento como uma alternativa motivacional. E esse tipo de tratamento é comum ou está se tornando conhecido apenas agora? Não é tão comum. A pessoa interessada nesse tipo de tratamento, ela normalmente tem que buscar por ONGs que oferecem essa oportunidade, porque não é tão comum, até porque não é um tratamento coberto por convênios, é um tratamento que a literatura traz ainda poucas evidências científicas, tá? Quando eu digo poucas evidências científicas, não significa que não funcione, ele funciona muito bem, mas tem poucos estudos e comprovações científicas da sua eficácia. E existe alguma contraindicação para o paciente praticar o TAA ou qualquer pessoa pode praticar? Bom, acho que inicialmente é importante que haja uma afinidade com o animal. Para você vivenciar uma situação como essa, um tratamento como esse, é muito importante que você goste de animais. Se for uma criança ou um jovem que não tenha essa afinidade, que demonstre muito medo, insegurança, acho que pode ser uma contraindicação. Um outro cuidado que deve ser tomado é em relação a processos alérgicos, por exemplo. Algumas crianças que são pacientes da neurologia apresentam quadros de complicações respiratórias e se houver algum quadro que contraindique o contato com pelos, com animais, isso deve ser evitado. Você trabalha com neurologia infantil. Onde que entra a sua participação nesse processo? O fisioterapeuta, de um modo geral, ele é responsável pela avaliação e pelo planejamento terapêutico do seu paciente. Então, mesmo no contato com os animais, seja a terapia assistida por animais com a presença do cão, como animal, ou com a presença do cavalo, o fisioterapeuta vai avaliar individualmente cada paciente, porque cada um tem as suas especificidades dentro do quadro apresentado e planejar esse atendimento indicando quais são as estratégias, os métodos e as técnicas a serem usados dentro daquele contexto. Silvana, você trabalhou com a Associação de Ecoterapia de Campinas. Como que funciona mais ou menos o dia a dia de uma clínica assim? Essa foi uma experiência bastante prazerosa, já faz alguns anos. Quem fundou a Associação de Ecoterapia de Campinas foi uma psicóloga chamada Maria Aparecida Góes, pela qual tenho muito carinho, porque foi uma pessoa que lutou muito para a implantação dessa associação em Campinas. Na época, ela estava começando e nós tínhamos uma rotina difícil no sentido de buscar um espaço que fosse cedido para que a associação pudesse fazer um trabalho, inclusive filantrópico.
A presença dos profissionais, ela era inicialmente voluntária, então na época eu trabalhava numa outra instituição, levava as minhas crianças para essa prática, e nós tínhamos uma equipe composta pelo psicólogo, pelo técnico em equitação, pelo fisioterapeuta e por pessoas voluntárias que doavam seu tempo para que a gente pudesse construir aquela infraestrutura e construir uma equipe que desse um start para que a associação se tornasse o que é hoje. Hoje ela está muito mais bem instalada, muito mais bem servida e com possibilidade de oferecer um atendimento de qualidade à população de Campinas. Silvana, esse assunto é muito interessante, a ecoterapia, e eu vou querer retomar ele no próximo bloco. A gente vai para um comercial rapidinho e já voltamos. O Papo.com está de volta e o tema de hoje é terapia assistida por animais. Ao meu lado está a fisioterapeuta Silvana Blaskov, que trabalha há 30 anos na área de neuropediatria. Silvana, antes de darmos continuidade no nosso bate-papo, vamos assistir a reportagem de Alice Arnoldi, que visitou um centro de ecoterapia no ABC. Inaugurado em outubro de 2008, o Centro de Reabilitação e Ecoterapia de Santo André é o primeiro centro especializado da região. Ele oferece serviços de equitação que ajudam na área da saúde, como a melhora das habilidades motoras e cognitivas e da educação. Para a fisioterapeuta Ariane Rego, especialista em intervenção fisioterapêutica de doença neuromuscular, o uso do cavalo na melhoria de pacientes com problemas físicos e mentais traz muitos resultados positivos. Manuela, que nasceu com paralisia cerebral congênita, começou a ecoterapia aos 5 anos. Hoje, 2 anos após o início do tratamento, a mãe, Michele Terrin, percebe uma grande melhora na filha. Silvana, como a gente viu na reportagem da Alice, eles utilizam o cavalo, mas o que espanta é que ele é um animal grande. Por que a escolha desse animal? O cavalo é um animal que tem um atrativo muito grande, é um animal que cavalga, que permite a montaria, que permite o toque, ele favorece uma interação bastante positiva com o praticante. Além disso, o cavalo tem um passo de marcha que ele produz um movimento tridimensional, e esse movimento tridimensional que vai para frente e para trás, para um lado, para o outro, para cima e para baixo, ele reproduz o movimento da pelve humana durante a marcha. Então ele dá uma sensação também bastante favorável ao desenvolvimento dessa habilidade. E como que é feito o primeiro contato entre o paciente e o cavalo? O primeiro contato é fundamental. Muitas vezes a família chega na expectativa que ocorra a montaria logo no primeiro contato. E grande parte das vezes isso não acontece.
Há necessidade de uma adaptação, de uma aproximação do animal. Em geral, o psicólogo acompanha esse momento e a criança ou o jovem, que será o praticante, ele tem um contato sensorial, ele tem um contato de tato com o cavalo, ele vai escovar os pelos do cavalo, ele vai participar um pouco dessa rotina para compreender e iniciar uma interação com o animal. Então, aí entra uma questão afetiva também. Há sempre a possibilidade de ter um não sucesso com o processo ou normalmente é alcançado os objetivos dos pais? Em neurologia, nós sabemos que existem casos que apresentam uma progressão e a gente consegue observar uma evolução bastante positiva e nós lidamos com alguns casos mais graves em que a manutenção do quadro é uma vitória, porque a gente muitas vezes lida com doenças progressivas. Então, em alguns casos você vê melhoras bastante significativas, em outros você vê que você consegue manter a funcionalidade do paciente e o ganho do ponto de vista emocional, afetivo e de interação é sempre bastante positivo. E tem uma faixa etária mínima para os pacientes poderem começar o tratamento? Não se aconselha para crianças muito pequenas. A criança muito pequena ela não vai executar a montaria, ela vai permanecer sobre o cavalo sentada não na posição habitual, ela pode permanecer, ela pode experimentar mudanças de posição, ela pode fazer as suas montarias juntamente com o terapeuta sobre o cavalo. O mínimo que ela precisa é ter uma indicação médica, tá? A gente trabalha muito com essa indicação médica também, porque você havia perguntado sobre contraindicações, por exemplo, uma criança que tem convulsões frequentes não controladas, uma criança que é cardiopata, que tem particularidades, ela pode ser também impedida de praticar atividade. Como terapeuta, o que você indicaria para os pais que querem achar um centro de ecoterapia? Eu acho que é muito importante que os pais possam procurar centros que estão em convênio com a ANDE Brasil, que é a Associação Nacional de Ecoterapia, que tenham profissionais sérios, que tenham uma infraestrutura adequada para dar suporte e assistência aos seus praticantes e que tenham uma equipe composta fundamentalmente pelo fisioterapeuta, pelo psicólogo e pelo técnico em equitação. Outros profissionais são extremamente bem-vindos na equipe, o pedagogo, o fonoaudiólogo, enfim, qualquer profissional que trabalhe com desenvolvimento e que possa agregar atributos ao desenvolvimento do paciente. Silvana, o nosso bate-papo foi muito importante para realmente mostrar alternativas de tratamento. Mas infelizmente o nosso programa vai ficando por aqui. Quero agradecer você por ter comparecido e se você quiser deixar algum recado para o público, fica à vontade. Eu acho que o público deve saber que a fisioterapia é uma profissão apaixonante, que nós lidamos diariamente com pessoas que precisam muito de apoio social, apoio em saúde e de compreensão para que ocorra a inclusão social. Então, acho que essa é uma luta de todos nós. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez, Silvana. E obrigada a você que nos acompanhou nessa conversa. O Papo.com fica por aqui. Até o próximo programa.